convite, né? E agradecer por vocês que estão aqui também assistindo. Eu sou obrigado a falar no microfone? Por causa da gravação. Ficar andando. Não, fica à vontade, então. Vamos lá, então. Bom, oi. Tá. Vou falar aqui. Eu vou falar hoje sobre probabilidade, né? Acredito que eu seja o único falando sobre probabilidade aqui no MGEST. Tá? Eu vou falar de um problema bem simples, na verdade, né? Um probleminha que a gente usa a probabilidade para provar alguns resultados de base nele, mas é um problema muito simples, é um problema de sequências binárias, tá? A gente vai falar de sequência 0, 1, e a gente imputa nas nossas sequências Obrigado. A gente imputa nas nossas sequências um tipo de dependência particular e a gente tenta provar a gente tenta provar resultados clássicos de probabilidade, tá? Bom, esse trabalho eu fiz em conjunto com o Manuel Gonzalez, lá da USP, e tá pronto desde o ano passado, não foi publicado ainda não. Tá na mão de algum referido aí. Bom, para começar, queria falar que sequência de 0 e 1 são um dos assuntos mais estudados em estatística e probabilidade, né? Você tem modelo de resposta, você tem ligado, desligado, vivo ou morto, contaminado ou não, você tem um monte de modelos binários para modelar processos dos mais diversos que você tem aí na ciência, né? Na pesquisa científica. Bom, no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com uma sequência de variáveis aleatórias, que a gente chama de processo estocástico, e esse processo estocástico assume valores no alfabeto, a gente chama isso de alfabeto, 0 e 1. Então a gente tem um modelo de variáveis aleatórias. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, vou passar. Agora, bom, eu vou falar um pouquinho das notações nossas aqui. A gente tem duas sequências de variáveis aleatórias. Eu acho que é melhor falar primeiro do modelo. Eu vou trabalhar com duas sequências de variáveis aleatórias, uma eu vou chamar de auxiliar e outra eu vou chamar de sequência principal, tá? A sequência auxiliar, ela diz pra mim se eu olho ou se eu não olho pro meu passado, vai ficar claro isso agorinha. E a sequência principal, que também é uma sequência de 0 e 1, ela decide a cada momento, com determinada medida de probabilidade, ela decide se ela vai assumir o valor 0 e 1, baseado no que aconteceu na sequência auxiliar, tá? Então, eu chamo de SN a soma da minha quantidade de sucessos anteriores. Então, o SN diz para mim, no meu passado, quantos sucessos eu tive, quantas vezes a minha variável aleatória assumiu o valor 1, tá? E eu chamo de FN, esse F fresco aí, a sigma álgebra gerada pelos N eventos, pelas N variáveis aleatórias de 1 até N, tá? Então, no meu passado, até o instante N, me dá uma informação, eu chamo essa informação de sigma álgebra, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da história desse modelo. O primeiro modelo conhecido na literatura é o modelo ID. Na verdade, isso é um independente, isso não é nem o ID. É um modelo independente, onde você simplesmente joga uma moeda para cima para decidir se sua variável aleatória assume o valor 0 ou 1, tá? Aí o pessoal conseguiu provar um monte de resultados sobre isso, né? Lei dos grandes números, teorema central do limite, lei de logaritmo iterado, e por aí vai. E aí depois começou-se a se perguntar se a gente coloca uma estrutura de dependência, se a gente começa a olhar para o passado. Por exemplo, como é que fala? A hipótese de independência era um pouco artificial, né? Se a gente tem modelos práticos, a gente espera que o que ocorreu no passado influencie de alguma maneira o que vai ocorrer agora. Então, falar de independência, apesar de facilitar muitas contas, é um pouco artificial do ponto de vista de aplicações, tá? Então, você começa a criar a estrutura de dependência nas variáveis. Então, se eu começo a olhar para o meu passado e começo a dizer que ele influencia na minha distribuição de probabilidades daqui para frente, eu posso criar, por exemplo, um modelo desse tipo. Se eu disser que a probabilidade de sucesso da minha variável aleatória no instante n, no instante i, desculpa, baseado em toda a informação que foi me dada até o instante i menos 1, for um alfa i, que é um número entre 0 e 1, mais um beta i vezes uma função do meu passado, qualquer. Bom, eu vou dar um exemplo um pouco mais simples disso daqui, depois eu volto aqui. Cadê? Bom, a gente pode ter como exemplo, um exemplo clássico disso daqui, o que está escrito ali no quadro. Ó.
Pode deixar o microfone, pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. Eu falo alto mesmo. Tá, o que tem aqui no quadro é o seguinte. O que tem aqui no quadro é um modelo onde a probabilidade de sucesso minha depende do que aconteceu no meu passado, desse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aqui é basicamente a quantidade de sucesso que eu tive no passado dividido pelo tempo que eu estou. Então é a proporção de sucesso que eu tive no passado. Então se eu tive uma grande quantidade de sucesso no passado, eu acredito que isso aumente a minha probabilidade de sucesso. Então eu espero que um cara que acerte muito vá acertar no próximo passo. O Lucas não está aqui agora, eu estava falando de hot hand. Você pega um jogador de basquete. Se você quer calcular a probabilidade, bom, se eu pudesse modelar o problema do Lucas por esse tipo de modelo, eu diria que eu espero que um jogador que tem um histórico bom de acertos tenha uma chance grande de acertar o próximo lançamento. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? O problema no caso do Lucas é que aqui o meu passado conta total. O que aconteceu há muito tempo atrás tem a mesma influência na minha medida de probabilidade do que aconteceu no arremesso anterior. Porque eu estou contando só a quantidade de arremesso que o cara acertou, não estou localizando eles no tempo. Então tem um problema aí para modelar o fenômeno de hot hand do ponto de vista do meu modelo. Tá? Mas, bom, eu tenho que assumir que esses caras são... Então entre 0 e 1. Para que isso seja... Não deixe de ser uma probabilidade. E... Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do modelo de Bernoulli. Por que aparece aquele YI ali, né? Eu não falei dele até agora, né? Por que aparece aquele YI ali? Aquele YI é uma segunda sequência de variáveis aleatórias que é independente do XI, da primeira, que basicamente eu estou jogando uma moeda para cima, estou decidindo se ela vai assumir o valor 0 ou 1, e ela me diz se eu olho para o passado ou não, porque olha só, se esse cara zerar, eu zero tudo isso aqui. Eu tenho uma probabilidade que depende só desse parâmetro. Então eu tenho um caso independente, eu volto para o caso independente. Se esse cara for 1, eu olho para o meu passado. Esse cara aqui, o YI. Se esse cara for 1, o modelo fica isso aqui só. Bom, eu chamo esse acontecimento, que é de você deixar de olhar para o passado em um determinado momento, eu chamo esse acontecimento de lapso de memória. Tá? Você, em algum momento, você deixa de olhar para o seu passado para tomar a sua decisão. Então você está com a moeda para cima, basicamente, é isso que você está fazendo. Então voltando aqui no nosso modelo, se o meu YI for igual a 0, eu tenho um caso independente. Tá? Se o meu YI for igual a 1, eu tenho um caso dependente, que eu olho para o meu passado, que é um caso relativamente explorado na história também. Você tem um monte de paper, Howe e Hyde, você tem, até o Bear James já trabalhou com isso, o Wagner estava me lembrando disso ontem. Você tem teoremas limites provados para esse processo, no caso que o YI é estritamente igual a 1. Bom, e o que acontece é uma pergunta interessante, né? O que acontece quando o meu YI é uma variável aleatória e assume os valores possivelmente 0 ou 1? Bom, esse caso é o caso que a gente vai apresentar nesse artigo. Mas primeiro eu vou falar de uma aplicação. Você imagina que você tem um robô que toma uma decisão de comprar algum ativo na bolsa de valores, digamos. Então todo dia ele tem que tomar uma decisão. Eu digo que a minha variável aleatória assume valor 1 se o cara comprou e assume valor 0 se ele não comprou. Para tomar a decisão se ele vai comprar ou não, ele olha para o histórico de venda do ativo. Se o histórico for bom, então eu penso que com uma chance grande ele vai comprar. Se o histórico for ruim, ele não vai comprar. Então todo dia ele acessa o banco de dados, vê a proporção de sucesso do passado e decide o que ele vai fazer. É uma aposta, né? Então ele tem que decidir, tem que saber o que vai acontecer com maior probabilidade. Tá, e se por um acaso algum dia ele sofreu interferência, ele não puder acessar a memória dele por alguma razão, e considerando que ele mesmo assim tem que tomar uma decisão, o que ele vai fazer? Bom, ele vai ter que tomar uma decisão burra, então. Ele vai jogar uma moeda para cima e vai decidir se ele compra ou se ele não compra. Pronto. Nesse dia ele tem que tomar uma decisão. Então ele faz isso. E aí, no dia seguinte, que ele conseguir recuperar o histórico dele, ele vai tomar uma decisão baseada no histórico, mas a decisão que ele tomou no dia, a decisão burra que ele tomou, vai entrar para o histórico dele. Então, o trabalho mal feito que ele fez, ele vai carregar isso no passado dele, vai pagar um preço por isso, né?
ou não, né, se ele der sorte de tomar a decisão certa naquele dia, mesmo sem olhar para o passado. Então o caso y igual a 0 é um período onde o computador não consegue acessar a memória dele. Tá? E o caso y igual a 1 é quando está tudo ok, ele está conseguindo acessar a memória dele. Esse é o modelo que a gente chama de BSRD linear, tá? Que basicamente eu estou olhando para uma dependência linear na minha proporção de sucesso no passado. É aquilo que eu escrevi ali, com esses caras variando. Mas pensa só no alfa e no beta fixos, só para começo de conversa. Você tem que a probabilidade de um sucesso é dado por um alfa i, que é o fator da independência, mais um beta i vezes a proporção de sucesso do passado. Tem muito tempo ainda? Eu vou ser rápido. Vamos pensar em outro exemplo agora, então. Vamos suponha que eu tenho um produto, tá? Que os meus consumidores vão comprar ele ou por necessidade ou porque eles foram atingidos por uma coisa que eu vou chamar aqui de publicidade. Então eles foram atingidos por alguma outra razão e eles tomam a decisão de comprar o produto. Então pensando nisso, a empresa lança um programa de publicidade que pode atingir ou não os meus compradores, tá? E aí, o que acontece é que se o iésimo, o i mais um ésimo cliente for atingido pelo programa de publicidade, então y igual a 1 e eu ativo essa segunda metade da minha probabilidade. Então eu ativo ela, tá? Se esse programa de publicidade não chegar no cara, então eu digo que o y é 0 e a probabilidade do cara comprar só depende desse elemento aqui. Eu chamo esse elemento aqui do elemento ligado à necessidade, e esse elemento aqui eu chamo de elemento ligado à propaganda, ter atingido o cara ou não. Então, a brincadeira é que eu lanço o programa de publicidade, quem ele atingir, eu espero que aumente a probabilidade do cara comprar. Tá? Mesmo que ele já tenha uma probabilidade alta por necessidade de comprar um negócio, eu vou aumentar aquela probabilidade. Basicamente é isso que esse exemplo está dizendo. Tá. Bom, agora que eu, de alguma forma, não sei se eu convenci, mas eu tentei convencer vocês que o problema é legal, eu vou fazer a pergunta do probabilista, né? É possível a gente provar teorema de convergência para essa classe de modelos? Será que a gente consegue provar lei dos grandes números, para os alunos aí também? Teorema central do limite, lei de logaritmo iterado, coisa clássica para esse modelo? Nossa, placa? O que a sigla significa mesmo? Bernoulli Sequences with Random Dependence. Sequência de Bernoulli com dependência aleatória, sei lá. O que vocês acham? Vocês acham que a gente consegue provar teorema limite? E que tipo de teorema de limite a gente consegue provar para esse cara? Intuitivamente mesmo, por favor. Alguém tem algum chute? Deixa eu tornar isso um pouquinho mais interessante. Valendo uma goiabinha tá azul. Alguém tem algum chute? Se eu consigo provar alguma coisa para isso? Alguém responde que sim, ganha uma goiabinha? Se eu vim para cá apresentar um trabalho sobre um modelo e eu faço uma pergunta, É provável que tenha. é óbvio que tenha, né? Alguém chuta que tipo de teorema eu posso provar para isso daqui? Eu vou dar uma pista. Tá? Na literatura a gente tem teorema central do limite e lei dos grandes números para os outros modelos que esse modelo generaliza. Alguém tem algum chute sobre o primeiro teorema que eu vou apresentar aqui, valendo uma goiabinha? Agora tem mais coisa aqui, hein? A azul é muito boa esse trem, né, cara? Passagem na azul, né? Beleza. Cadê? Tem mais uma. Cadê? Eu já comi, cara. Aqui, ó. Tem mais uma jujuba. Aqui, ó. Opa, agora já animou. Agora o prêmio é mais alto. Alguém tem ideia do que a gente consegue provar para isso aqui? A gente consegue provar que a média das variáveis aleatórias convergem para algum valor fixo? Vocês acreditam nisso? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Quem é que quer ganhar um goiabinho e Deixa eu dar para esse cara aqui, que ele levantou a mão primeiro. Deixa eu dar para a Denise, porque eu sou um puxa-saco, né? Bom, de fato a gente consegue provar teorema de convergência para esse negócio aqui. O problema talvez seja a forma feia que eles vão assumir agora que a gente vai escrever. Bom, então vamos definir essas quantidades aqui. Não se importem muito com elas não, só acreditem que, por enquanto, depois a gente
discute detalhes, se vocês quiserem. Mas você vai provar teorema central do limite para a média de quê? A média de Para esse, vou escrever. Para o SN. O SN é o somatório do XI. Então é como se eu tivesse uma sequência latente, YI. Porque ali você está modelando a probabilidade. Isso. E eu vou provar para o SN. Mas talvez antes precisa a lei dos grandes números. Isso, eu vou provar a lei dos grandes números. Isso. Depois teorema central do limite. Então eu tenho essas duas quantidades aqui, tá? Quando essas quantidades assumem essas hipóteses aí, aqui, esse somatório é infinito, então eu tenho lei dos grandes números. Isso aqui é a lei dos grandes números, tá? Para o SN. Beleza? Além disso, quando essas quantidades satisfazem isso daqui, eu tenho teorema central do limite para o SN. E além disso, quando essas quantidades satisfazem isso daqui, eu tenho uma coisa que a gente chama de lei do logaritmo iterado para o SN. Tá? São 3 teoremas limites, 3 teoremas clássicos, para esse tipo novo de variáveis aleatórias. Vou falar rapidinho, quantos minutos eu tenho? 7. Vou falar rapidinho do esquema da prova, tá, gente? Se quiser depois a gente discute detalhes, mas a prova basicamente consiste em encontrar um martingale no meio desse processo, para quem já estudou teoria de martingais. Basicamente consiste em encontrar um martingale no meio desse processo e usar o teorema de convergência de diferença de martingais para provar todos esses 3 resultados. Eles saem meio que de graça na hora que a gente acha o martingale. É meio mágico o negócio. E a gente usa uns resultados clássicos que tem na literatura para provar todos aqueles 3 teoremas que eu acabei de falar. Esse aqui é o primeiro, lei dos grandes números, teorema central do limite e lei do logaritmo iterado. Bom, a brincadeira é escrever esse cara aqui, que é o cara que eu quero provar que vai para zero dividido por n, quase certamente, tá? É escrever esse cara e provar que esse cara é um martingale. Aí eu faço isso nas contas, se vocês quiserem, eu vou passar a referência do paper aqui, a gente pode discutir depois também. Mas eu consigo provar que esse cidadão é um martingale, e eu escrevo esses DN como diferença de martingais, e eu uso esse resultado clássico aqui, que você pode achar isso no livro do Howe Hyde, eu acho que é o nome dos autores, são os nomes dos autores, que ele diz que se você tem uma diferença de martingais satisfazendo essa hipótese, né? Então, essa diferença de martingais converge quase certamente. Isso já me dá de graça a lei dos grandes números, tá? Além disso, se eu tiver satisfeito essa hipótese aqui, eu tenho um teorema central do limite de graça também. Então, bastou eu construir os martingais, fazer a diferença deles e verificar as hipóteses desses teoremas, né? Parece muito fácil, mas não é tão difícil também não, né? A parte difícil é encontrar um martingale mesmo. Essa é a parte mais trabalhosa, né? Parece que sai meio como um passo de mágica. Tá, vou finalizar. Tá, agora eu vou finalizar com discussão, né? Para que a gente propõe esse tipo de modelo? Bom, acredito que a flexibilidade do modelo ajuda a vender o peixe nesse caso, né? Porque se eu falo, por exemplo, do hot hand do Lucas, que não está aqui, e eu falo que eventualmente entra um jogador para arremessar que eu não tenho dados sobre ele, então a probabilidade dele acertar ou errar vai ter que ser calculada de uma maneira burra. Eu vou ter que jogar uma moeda para cima. Eu não tenho histórico do cara. Então, pensando, por exemplo, no caso do hot hand, eu posso pensar no caso de substituir um jogador e entrar na quadra um jogador que eu não tenho dados sobre ele. E eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que calcular uma probabilidade. E eu não tenho dados para calcular isso. Bom, a gente tem uma classe de resultados assintóticos, que eu acho muito legal, do ponto de vista de probabilidade. Né, pensando que eu fui aluno da Denise, né, tem que pensar em fazer inferência do processo estocástico para esse negócio, né? Foi sugerido para mim que a gente podia fazer um teste de razão de verossimilhança para descobrir se essa variável latente existe ou não, se esse YI existe ou não, se tem lapso de memória ou não. E quem disse isso também disse que o algoritmo EM, em geral, resolve esse tipo de problema, que é usado para modelo de Markov oculto. E assim que eu descobri o que é o algoritmo EM, eu vou atacar esse problema. Quem sugeriu esse problema foi a Nancy Garcia. E a gente pode olhar também para algumas aplicações que não podiam ser feitas com os modelos anteriores, tá? E, finalmente, para terminar, o que a gente tem que tentar fazer então? Esse trabalho aqui já está em andamento. O Guilherme Ludwig e o Manuel, que é o coautor desse aqui, a gente está fazendo um teste de hipótese usando o algoritmo EM, tentando usar, né, o algoritmo EM para fazer um teste de hipótese no parâmetro lambda.
Tá? A gente conseguiu usar esse modelo aqui, eu e o Manuel, esse modelo que eu acabei de apresentar, de uma forma, ele fica um pouco mais feio, mas a gente consegue modelar um problema de urna de pólen, não sei se já viram falar disso, é um problema de retirar e colocar bolas nas urnas e ver se a quantidade de uma bola de uma determinada cor dividido pela quantidade total de bolas. Então a proporção de uma determinada cor de bolas na urna converge. A gente conseguiu resolver uma versão do problema das urnas de pólen usando essa técnica aí, da sequência de Bernoulli com lápis de memória. Uma outra pergunta interessante para um probabilista, talvez não para os estatísticos, não é muito comum ver perguntando sobre isso, sobre taxa de convergência precisa. A gente tem uma lei dos grandes números, implica, eu tenho uma convergência quase certa, isso implica uma convergência em probabilidade, eu quero saber com que taxa que essa probabilidade converge. Se a probabilidade é exponencialmente, é do tipo exponencial, é tipo geométrico, alguma coisa do tipo, eu quero saber qual é exatamente a cara dessa probabilidade, como que se comportam esses caras, tá? Qual que é exatamente a taxa de convergência daquela probabilidade para zero. Eu não vou escrever porque eu não tenho tempo. E a outra pergunta é, será que a gente consegue modelar o fenômeno do Lucas aqui, o Rothschild, que não está aqui, né? Estou falando do cara, a palestra inteira e o cara não está aqui. Eu acredito que não, tá? Isso é uma brincadeira. Eu acredito que não, porque o problema dele inclui uma dependência que você tem que olhar com mais importância para arremessos recentes do que para arremessos antigos. E o meu modelo não. O meu modelo, ele diz que você olha com igual importância para o seu passado inteiro. Então é uma deficiência desse modelo quando você pensa em aplicar ele nesse fenômeno de Rothschild. Tá? Aqui eu tenho algumas referências. Esse aqui é o artigo que está pronto desde 2016, esse que eu estou falando. Esse aqui é o outro das urnas, que a gente acabou de... não terminado não, mas já está no archive. Esses papers aqui são papers que falaram de todo o ferramentário que vem antes desse problema, né? Que é todo ferramentário que se prova teoremas clássicos de lei dos grandes números, teorema central do limite e lei de logaritmo iterado para processos sem o lápis de memória. A gente usou fortemente eles e as técnicas são bem parecidas para provar, tá? E, bom, deixa eu passar. Isso aqui é grandes desvios, tá? Para quem tem interesse, eu não vou falar disso, não tem muito tempo. Isso é grandes desvios, né? Se você tem essa probabilidade, essa probabilidade aqui sem esse log, eu esqueci do log. Sem esse log, ela vai para zero, porque eu tenho convergência quase certa. Então, eu queria poder dizer que a probabilidade desses caras desviarem um do outro mais do que epsilon é uma coisa do tipo e elevado a n vezes alguma função que depende do epsilon. Eu quero poder dizer isso. Como que eu digo isso? Eu tenho que fazer um teorema e eu tenho que provar. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo obter esse limite, eu digo que eu obtive um princípio de grandes desvios para essa variável aleatória. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Perguntas? Primeiro, fiquei feliz que você vai fazer teste de bola. Não sei se eu vou fazer. Eu tenho que conseguir fazer, né? Para fazer, primeiro tem que saber como fazer. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Eu fiquei com mãe orgulhosa vendo que já tinha. Obrigado. É que a estrutura de dependência no passado dessa sua criatura aqui é bastante complicada, né? Porque Isso. é de ordem infinita o negócio. Isso, não tem nem propriedade mixing a princípio, Não tem né? mixing. Não parece. Mas Parece que na hora não. que ele perde, depois esse lápis de memória, que você consegue fazer o teorema central de limite, porque marca alguma independência? Não. Na verdade é porque esse cara, intuitivamente falando, né? Esse cara não ferra tanto com o processo quanto deveria. É porque assim, isso daqui é uma mistura. Exponencial, alguma coisa assim? Não tem. Você está falando de decaimento de correlação, essas coisas? É. Não, isso aí a gente não usou, não. A gente nem acha que tem isso, na verdade. Mas não precisa usar, não. Essa que é a sacada legal do negócio. Bom, você tem o caso anterior, ele é fortemente dependente, ele olha para o passado todo, tá? Isso. E para esse caso, os caras conseguem provar teorema central do limite e lei dos grandes números. E aí, o que a gente faz? A gente Com mistura... algumas condições. Isso, as condições são parecidas com essas que a gente usou aqui. Decaimento. Não, é teorema de convergência de Martingale. Essa que é a parte boa, essa que é a parte legal. Você não precisa olhar, você não precisa ficar fazendo desigualdade em decaimento de correlação, porque não tem. Você tem um processo que ele olha sempre para o passado, ele sempre está olhando lá atrás, está olhando muito longe. Não perde nunca a memória. É isso, exatamente. Ele olha igual para o sucesso no primeiro passo e igual para o sucesso no passo N-1.
Então ele tem, clássico para provar teorema central do limite e coisa para coisa mixing, você não consegue. Assim, não com esse ferramentário. É teoria de convergência de diferença de Martingale mesmo. É por isso que tem que usar esse ferramentário aqui. Tá bom? Parece assim teve alguma relação com os modelos de ocupação quando você coloca Y linha? Desculpa. Parece ter alguma relação com os modelos de ocupação quando você coloca Y linha? Se eu soubesse o que são os modelos de ocupação, você tem aí N bolinhas e você vai alocar em algumas caixinhas. Tipo, a binomial é a multinomial. Sim. Você tem N caixinhas. Quantas bolinhas vão em cada uma das caixas? Ah, você está falando do modelo das urnas que eu falei? Isso daí, esse modelo assim, pela memória não é isso, né? Não sei dizer. Outra coisa, aí a interação é tipo campo médio, né? Uma média SD. Não tem outras assim, interações mais locais ou coisas assim? Tem, na verdade tem, mas esse é muda o modelo, né? Se você dá mais importância para um cara num determinado local do tempo, você tem o que a Denise está falando aqui agora. Você pode ter o que a Denise está falando aqui agora, que é decaimento de correlação, por exemplo. E aí você não precisa desse ferramentário para resolver. Você tem uma teoria clássica. Se você tem uma coisa tipo mixing, né, que é uma coisa que a longo prazo parece independente, essa é a ideia de mixing, né? A longo prazo parece independente, então você começa, entre aspas, a usar a independência e paga um preço. Qual é o preço? Esse preço é assintoticamente zero. Então você faz essa diferença com a propriedade mixing, né, geralmente exponencialmente mixing, você faz esse preço ir para zero. Beleza, você consegue provar esse tipo de coisa. Agora, quando você se obriga a sempre olhar para o passado todo, você não consegue mais usar esse tipo de ferramenta. Não, mas beta pode ser negativa, né? Então você tem uma coisa que é não atrativa, um processo. Eu acho que o beta... Então, e você sabe, tem também outras coisas locais. A gente provou o teorema para beta positivo, né? Não negativo. Eu esqueci de escrever isso aqui, desculpa. Mas, bom, você pode pensar que o fator média piora a minha chance de ganhar. Bom, é até interessante, eu não tinha pensado nisso não. Uma boa pergunta. Não sei. Eu tenho um comentário bem rápido. Acho que uma extensão razoável seria você pensar na sequência dos y e is, não como uma sequência identicamente distribuída, mas você pode colocar ela, por exemplo, você pode pegar a probabilidade do y e i ser igual a 1 dado aquela média lá, como sendo 1 menos aquela média. Porque se você pensar no cara que está lá no basquete, o cara que está acertando muito, você espera que ele não saia da quadra, o cara não vai trocar ele. Certo. Então você espera que com probabilidade alta o YI vai ser igual a 1. Certo. Então você pode relacionar o YI com esse passado. De tal forma que se o cara está muito bem, a probabilidade dele sair é pequena. Acho que seria talvez não sei as complicações que seriam aí. A gente começou a tentar fazer as contas para o YI cadeia de marca. A gente pensou em processo de renovação, alguma coisa do tipo, e não conseguimos nem começar as contas. Complica muito quando se aleatoriza os parâmetros, né? Bom, é muito legal o problema, né? Eu tenho quase certeza que eu não consigo resolver. Muito bom problema. Mais alguém? Vamos agradecer novamente o Rodrigo. Está encerrada.